Bom dia, pessoal. Bom dia não, dia de tarde. Então, pessoal, como vocês estão? Olá. Espero que bem, espero que ótimos e ótimas. Tô gravando esse vídeo aula então para vocês dos segundos anos, ainda no conteúdo de povos nativos da América. Então, esse é o último tópico dos povos nativos da América. Depois a gente vai para o próximo conteúdo, que é pensar um pouquinho sobre a diversidade cultural. Vocês já estudaram esses povos, então, né? Vocês leram o texto que eu passei, pesquisaram nos museus fontes históricas desses povos. Então, agora, para encerrar, eu queria pensar junto com vocês um pouco dessa distribuição, que era o que tinha lá no primeiro texto, para encerrar o conteúdo, então, costurando com o primeiro texto, e quais esses principais povos e como é que essa população estava distribuída ao longo do continente americano, certo? Então, a gente não tem como ter certeza exata quanto de população, quantas pessoas viviam na América quando os europeus chegaram aqui, porque não tinha censo, né? Não tinha IBGE, essas coisas não existiam, né? Então é uma contagem aproximada que os historiadores fazem dessas populações que viviam aqui, certo? A partir das fontes históricas que sobraram daquela época, dos registros dos europeus quando chegaram aqui, né? E de pesquisas históricas científicas, certo? Então, se acha não, né? Se afirma as pesquisas científicas que existiam entre 80 e 100 milhões de habitantes em toda a América, toda a América, né? América do Sul, Central e do Norte, quando os europeus chegaram aqui, mais ou menos ali no século, mais ou menos não, no final do século XV, ou seja, século XV, que vai de 1401 a 1500, certo? E como é que essas populações estavam distribuídas, que vocês já viram no mapa, marcaram no mapa, inclusive muitos pesquisaram em essa resposta na internet, descobrimos o quê? Que existem sites na internet com erros sérios, tipo dizendo que existem países no século XV, que eu quero acreditar que foi site que estava errado, não vocês que leram mal, né? Confio na leitura de vocês, gente, confio, certo? Então, essas populações entre 80 e 100 milhões de habitantes se distribuía principalmente onde hoje tem o México, na América Central, certo? E na América do Sul, mas no oeste da América do Sul. Ou seja, ali onde tem a Cordilheira dos Andes, certo? Que é todas as partes que estavam em roxo no mapa, no primeiro mapa do texto que eu passei para vocês. Algumas pessoas me disseram que o mapa estava ruim de ler, certo? E outras conseguiram. Então fiquei confusa. Se realmente estava ruim de ler, comenta aqui embaixo nos comentários que eu posso um novo mapa. Por favor, gente, se comuniquem comigo pelos comentários. Tá muito solitário. Nem a cachorra participa da aula, ela tá ali dormindo. Sabe? Tá solitário da aula, assim, por videoaula. Então se comuniquem. Mandem recados, mandem suas pérolas. Tô morrendo de saudade das pérolas de vocês. Certo? Principalmente, então, no oeste da América e da América do Sul. E na região do atual Brasil tinha uma grande densidade populacional, não tanto que era aquela parte que estava em vermelho no mapa, certo? Não tanto quanto no oeste, onde estava em roxo, da América do Sul, mas onde hoje existe o Brasil, que não existia Brasil, gente. O Brasil é só depois da independência. A nossa independência foi em 1822. Antes tinha uma ideia de Brasil, que aí gerou independência, e antes disso, então, não tinha nem Brasil, certo? Essa população, então, que se distribuía de hoje ao Brasil era mais ou menos entre 2,5 milhões, 2,5 e 5 milhões de habitantes, certo? Pensem que Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Então, seria entre 2 e quase 4 Porto Alegre, no que hoje é o Brasil. Pensando que naquela época tinha muito menos gente no mundo, né? Hoje em dia estamos aí num mundo super habitado, certo? E aí como é que era a vida, a organização social dessas populações? Não é só pensar que tinha gente vivendo por aí. As pessoas que vivem por aí, elas acham jeitos de viver a vida, né?
tipo forma de comer, e aí como é que vai distribuir a comida, e aí com isso surgem formas de fazer a comida, surgem formas de administrar essa comida, formas de trocar a comida, que surge o comércio, surgem também formas de administrar essa comida, arrecadação de impostos, que aí surgem os estados, surgem as regras, né, para serem seguidas. Então a gente vai ter lá no norte da América, onde tem aquela parte que era amarela no mapa, no primeiro mapa de vocês, aquela parte, ela quase tinha muito pouca gente, porque muito frio, é onde tinha os esquimós, então populações nômades, certo? Vivendo praticamente da caça da coleta, porque era muito difícil também plantar. Aí a gente vai descendo pela América do Norte, certo? A gente chega ali na região onde vai descendo, desce a América do Norte, a gente vai chegar ali na região onde hoje a gente tem o México. Vai ter uma grande, quando os europeus chegam aqui no século XV, vai ter uma grande civilização, uma grande no sentido de com um estado muito forte, que inclusive dominou populações da volta, com sistema de tributos fortes. Então, essa população se chamava os astecas, onde hoje era o México. Que, por sinal, os astecas se chamavam como entre si? Se chamavam de mexicos. Por isso que hoje o México se chama México, porque era o jeito que os astecas se chamavam, certo? Descendo pela América Central vai ter os maias, que é uma população bem antiga, quase 3.000 anos essa população, que aí, diferente dos astecas, eles não vão ter um estado centralizado. Cada cidade maia vai ter um templo com os sacerdotes que influenciam muito nesses templos e vão ser cidades-templos, ou seja, cada cidade tem sua regra a partir da organização que ocorre naquele tempo. São cidades-estados também muito forte, com agricultura e comércio muito forte entre os maias e os astecas, certo? E os maias e os astecas, eles vão ter um conhecimento arquitetônico, matemático e astronômico muito grande. Tanto que tem pirâmides erguidas até hoje lá e não foram ETs, gente. Se vocês viram algum vídeo absurdo com essa afirmação absurda na internet, não foram ETs, foram seres humanos que viviam aqui, que construíram aquelas pirâmides maias e as pirâmides astecas, certo? Descendo pela América, chegamos aonde? Na América do Sul. América do Sul, ali na parte que é roxa no mapa, então vai ter os Incas. Os Incas também vão ser um estado, vão constituir um império, tem um imperador, o nome do imperador não se chamava imperador na época, né? Porque eles falavam língua quechua, nem falavam a mesma língua com a gente. Então, se chamava o soberano, o governante, que administrava todo o Império Inca, de Inca. Por isso que se chamava Inca, o soberano. Então, o nome da civilização era o quê? Era a civilização Inca, por causa disso. Então, a civilização Inca também com um estado muito forte e uma agricultura muito forte, certo? E aí, na parte, tirando ali o oeste da América do Sul, na parte da região andina, ou seja, onde tinha a Cordilheira dos Andes, uma enorme cadeia de montanhas que pegava quase praticamente todo o oeste da América do Sul, que os incas dominavam, certo? E na outra parte da América do Sul, no centro e no leste, aí a gente vai ter uma série de populações seminômades, ou seja, elas plantavam, mas também pescavam, caçavam, às vezes se deslocavam quando a terra estava gasta, às vezes paravam no mesmo lugar e eram populações muito diversas, certo? As populações indígenas. E ali que tem, por exemplo, chegando onde hoje é o Brasil, que vai ter os Gês, Tupis, os Tupis Guaranis, desculpa, onde é o Rio Grande do Sul, tinha os Charruas e também os Guaranis, os Mibiás Guaranis. E dentro dessa classificação Tupi tem uma série de populações indígenas. É muito diverso, certo? E viviam da caça, da coleta e da agricultura, certo? E aí, o que se plantava na América?
antes da chegada dos europeus. Se plantava, então, e plantas nativas, óbvio, plantas que tinha aqui, porque pensa que tinha coisas, plantas, alimentos que tinham na Europa, na África, na Ásia, que não tinha aqui. E alimentos que tinha aqui que não tinha lá. O que tinha aqui e não tinha lá antes das grandes navegações, do outro lado do Atlântico, do outro lado do Pacífico? Pimentas, cacau que é matéria-prima para fazer o chocolate. Não, mas não tinha chocolate aqui não, como a gente conhece, gente. Se fumava o cacau, certo? Ou misturava com uma bebida à base de pimenta. Essa ideia de misturar leite com cacau e criar o chocolate foi os suíços que fizeram, mas isso é matéria para depois das grandes navegações. Por enquanto a gente está aqui antes. Não tinha europeu aqui, os povos nativos aqui estavam vivendo muito bem, obrigado. Com populações muito complexas e muito diversas, certo? Então, eles se alimentavam à base de abóbora, pimenta, tomate, milho, daí também tinha o fumo, né? Se plantava tabaco, não tinha esse tipo de fumo pro tabaco em outras partes, outros continentes, que não na América. Deixa eu ver o que mais. Amendoim, mandioca, batata. Sim, a batata é nativa da América. Aí alguém me perguntaria, se estivesse em sala de aula, Sora, mas e por que a gente chama batata inglesa? Boa pergunta. Os ingleses roubaram a batata. Até o nome da batata roubaram daqui. Claro que a gente continua plantando batata aqui, né? É uma brincadeira, né, gente? Então a gente vê essa diversidade gigantesca de formas de organização política, de formas de economia, ou seja, como plantar, obter seu alimento e trocar esses alimentos nas populações daqui. E aí a gente pode pensar então o que significa esse termo diversidade cultural. E o termo diversidade cultural, então, se refere às diferenças culturais existentes nos seres humanos organizados em sociedades. Por exemplo, cada povo tem uma linguagem, religião, vestuário, tradições, entre outros aspectos que o caracterizam como singular e, ao mesmo tempo, diferente dos demais. O ser humano se adapta ao meio social através de símbolos culturais específicos. Ao longo da história da humanidade, cada povo desenvolveu seus referenciais simbólicos. Dessa forma, surgiu uma grande variedade de modos de viver e entender o mundo. Ou seja, como eu já falei em outro vídeo, cada população, cada grupo de seres humanos, ou seja, cada sociedade, a partir do meio que nasce, do que tem para se plantar, para se comer, das condições climáticas, se já tem um estado, a partir das regras que existem nesse estado, vão criar formas de resolver os seus problemas. E a partir disso surgem culturas específicas. Ou seja, todos ser humano, grupo de seres humanos, sociedades têm culturas, mas cada cultura é uma diferente da outra, certo? Então, a gente pode pensar um pouquinho essa diversidade dessas populações nativas que existe aqui na América para complementar e explicar um pouco melhor esse conteúdo e isso tudo que eu estou explicando para vocês tem muito a ver com aquele primeiro texto que eu passei. Então, quem não leu, leia o texto para entender a história, né, da melhor maneira possível. E, por favor, tô com muita saudade das pérolas de vocês, das perguntas. Então, joguem perguntas. Se achar, ai, mas as perguntas não tem nada a ver, aí que coloca, gente. Eu me divertia tanto com essa parte. Coloca aqui nos comentários as perguntas de vocês. E qualquer dúvida, questão, sugestão, também coloca. Sugestão para melhorar, porque a gente tá junto nesse momento de como é que se ensina nesse novo formato. Certo? Então, acho que era isso, gente. Qualquer dúvida, me perguntem. E, como não poderia ser diferente, adivinha? Temos uma questão sobre esse vídeo. Nas instruções da atividade, vou deixar a questão do vídeo. Bons trabalhos! E cuidem-se, usem máscara e evitem aglomerações. E, se puderem, fiquem em casa.